Oi, eu sou a Júlia Pereira, militante do Emancipa Mulher e estudante de Direito, e hoje a gente vai fazer uma pergunta bem simples, que não é tão simples. A gente não precisa mais do feminismo? Então, eu queria falar que eu tô gravando esse vídeo aqui pro canal da minha amiga Ângela, que é o Desconstrução Histórica, então se inscrevam lá porque tem conteúdos bem necessários e bem legais, e a Ângela é uma pessoa muito foda também. Então, quem nunca escutou aquela parente distante, ou aquela tia, ou mesmo a tua mãe falando: ai, a gente não precisa mais do feminismo. Sabe por quê? Porque a gente já pode votar, a gente já pode trabalhar, a gente já pode dirigir. Como se isso fosse o necessário para uma mulher ser livre dentro de uma sociedade e ter suas condições equiparadas à de um homem. Aí tá, tudo bem. Isso a gente já escutou várias vezes. Se tu é uma pessoa com acesso ao conhecimento e acesso à informação, tu vai saber que as mulheres ainda precisam do feminismo. E com um pouquinho de força de vontade tem que ter também, né? Pra fazer essa reflexão aí que não é tão difícil assim. E aí, vamos pensar agora. Por que a gente assimilou essa ideia de que, a sociedade no caso, né? Nós como um todo, por que a gente assimilou essa ideia de que as mulheres não precisam mais do feminismo? Vamos voltar lá para a década de 60 e para a década de 70, pensando na segunda onda do feminismo. Tudo bem. As mulheres, quando começaram a pensar a teoria feminista, quando começaram a criar o movimento, elas sabiam que elas precisavam destruir o sistema existente, porque as mulheres nunca seriam totalmente livres dentro desse sistema. Acontece que, para ter como destruir esse sistema, as mulheres precisavam avançar dentro do sistema em alguns aspectos. Elas precisavam avançar dentro daquele sistema para ter alguns direitos básicos, como acesso ao mercado de trabalho e certa independência financeira. Elas sabiam que elas precisavam primeiro garantir certos aspectos básicos para depois pensar em políticas para destruir esse sistema que historicamente só explora e oprime mulheres. Tá, tudo bem. Só que quando as mulheres começaram a ser afetadas pelas políticas de afirmação criadas pelo feminismo e incentivadas pelo feminismo, e com essas mulheres eu digo mulheres brancas e mulheres de classe média, quando elas começaram a ser afetadas por isso, quando elas começaram a ascender na sociedade, ascender assim, ó, eu sou muito idiota. Quando elas começaram a ascender na sociedade, conseguindo cargos altos em empresas, conseguindo certa independência financeira, elas acharam que tá, é isso, entendeu? Não tenho mais nada que eu fazer. É isso aí, eu tenho dinheiro agora, eu estou numa posição boa. Só que o que elas não perceberam, ou perceberam e não ligaram, é que quando elas faziam isso, elas estavam explorando mulheres não brancas e mulheres de classes baixas. Ou seja, essas mulheres ascenderam dentro dessas posições e foram seduzidas pelo poder de classe. Elas acharam que elas não deveriam fazer mais nada. Que o movimento, que é a revolução feminista estava completa simplesmente porque elas estavam em cargos altos ou porque elas poderiam trabalhar dentro de empresas. Elas acharam que era isso, tá? Não tem mais nada o que fazer. Se esquecendo da ainda maioria das mulheres que estava presa nas mesmas condições que esteve ao longo de toda a história. Aí sabe quem gostou muito dessa noção de que as mulheres tiveram que elas não precisavam devolver mais nada pro feminismo, que elas não precisavam lutar por mais nada? Foi uma pessoa chamada patriarcado, uma pessoa que é muito amiga do capitalismo. Eles pensaram, nossa, é tão legal que mulheres brancas e de classe média estejam em posições altas e não devolvam nada para o movimento que queria destruir a gente. Que divertido, vou começar a vender essa imagem. Isso se deu como? A gente vê até hoje que o feminismo mais propagado é o feminismo liberal, que coloca como se o empoderamento individual fosse o suficiente para libertar uma mulher. Que no caso seriam fazer propaganda falando de feminismo com a CEO de uma empresa, uma CEO branca, ou uma empreendedora falando, olha só, eu consegui pegar o dinheiro dos meus pais que são milionários, investir, agora eu tenho uma empresa própria. E olha só, eu sou uma mulher que agora eu conquistei minha independência financeira através do feminismo, feminismo, e daí eu tenho 5 empregadas em casa. Olha só que legal! Eu avancei na sociedade e exploro outras mulheres. Uau! Era tudo que o capitalismo e o patriarcado queriam. E isso é uma imagem que a gente tem até hoje. Por isso que a tua tia pensa que a gente não precisa mais do feminismo. É por isso, porque ela pensa que o auge da independência, que o auge da libertação é simplesmente ter acesso ao mercado financeiro enquanto explora outras mulheres. E é isso justamente que o patriarcado queria o tempo inteiro. Com isso, a gente percebe que os avanços do feminismo ficaram concentrados em uma raça, em uma classe, que dominam e exploram as outras classes e as outras raças. Então, a gente consegue ver
que isso se transformou numa visão que a gente tem hoje de que o feminismo serve somente para que as mulheres possam trabalhar, de que o feminismo já cumpriu toda a sua parte, quando a gente ainda tem a maioria das mulheres na mesma situação que estava de sendo explorada e de sendo nem considerada como uma pessoa dentro da sociedade, como é o caso de mulheres negras, que muitas vezes nem são vistas como pessoas. E a gente tem essa visão até hoje de que basta a mulher ser independente financeiramente, que a mulher é completamente livre dentro da sociedade. Só que acabou a desigualdade de gênero? Não, não acabou simplesmente porque o patriarcado não acabou. E o patriarcado, ele afeta todas as relações e todos os valores sociais da nossa sociedade. Ficou meio óbvio isso daí, mas precisava ser falado. Vamos pensar no valor patriarcal que está dentro do nosso dia a dia, a gente nem percebe. Por exemplo, a noção de que existe um dominador, que é considerado mais forte, que deve necessariamente esmagar e impor a sua vontade para o dominado, que é considerado mais fraco, e inclusive pode usar da força para manter a sua dominação sobre a pessoa considerada mais fraca. Ah, mas do que tu tá falando? Isso nem faz sentido dentro da sociedade. Uma relação bem simples que funciona assim é a maternagem e a paternidade, de os pais acharem que os filhos devem simplesmente se submeter a todas as vontades deles e que o filho não deve ter a sua própria vontade e as suas próprias experiências. O clássico cala a boca que o teu pai está falando, cala a boca que a tua mãe está falando, que é uma coisa que afeta toda a sociedade. Sabe onde que eu li sobre isso? Eu li sobre isso nesse livro aqui, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que na realidade é um pseudônimo. A Bell Hooks foi uma pessoa que ela esteve participando ativamente da segunda onda do feminismo e ajudando a construir a teoria feminista. Ela tem uma série de livros, que ela é uma teórica extremamente reconhecida e extremamente necessária no tempo que a gente está vivendo. E nesse livro aqui, ela fala os erros, esses erros que eu falei agora, que eu falei antes, ela fala os erros que o feminismo cometeu ao longo da história e como ele se tornou elitista e academizado. Como assim o feminismo se tornou elitista e academizado? Os principais debates feministas que a gente tem atualmente são feitos ou em redes sociais, debates bem rasos inclusive, ou dentro das academias, em espaços elitizados, onde as pessoas que mais precisam do feminismo não são atingidas pelas políticas e pelos debates. Esse foi o maior erro que o feminismo cometeu e é esse também um dos motivos pelo qual as pessoas pensam que a gente não precisa mais do feminismo, porque as pessoas que precisam saber sobre isso, que precisam debater sobre isso, não têm acesso a esse conhecimento, que foi um erro que o feminismo cometeu, que foi se tornar... Sai, cabelo! Que foi se tornar elitizado e academizado. Então, consequentemente, as pessoas que mais precisam do feminismo não têm acesso a esse debate, não têm acesso às políticas que são construídas. Uma consequência disso foi que as políticas feministas desenvolvidas ao longo da história beneficiaram somente uma classe e somente uma raça. É algo que fica bem evidente nessa leitura aqui, que é muito necessária. E falando de leitura, para concluir meu pensamento e pensando em popularizar o debate sobre o feminismo, foi que a Emancipa Mulher criou a sua biblioteca, que está no nosso perfil, vou deixar o perfil aqui embaixo, que está no nosso perfil do Drive, que está no perfil do Instagram, o link da pasta do Drive com as nossas leituras. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente sabe que muitas pessoas não têm dinheiro de comprar um livro feminista, porque são caros, não dá pra dizer que não são, porque são caros, as pessoas não conseguem ter acesso a isso. Então, se tu quer conhecer mais sobre o feminismo, conhecer mais sobre as vertentes do feminismo, conhecer mais sobre feminismo. Se tu recém entrou aqui no debate e tal, eu vi umas postagens, vi alguém falando sobre isso, achei legal, quero me aprofundar. Tu vai lá na nossa biblioteca, que é totalmente gratuita e tem várias obras que a gente vai complementando ao longo do tempo. Tu vai lá e dá uma acessada, e a gente fez isso tentando levar o debate a um maior número de pessoas do que atualmente ele é levado. Então, espero que vocês gostem da nossa biblioteca, espero que eu tenha respondido a pergunta, será que a gente precisa do feminismo ainda? Então, envie esse vídeo para aquela pessoa que diz isso, que a gente não precisa mais do feminismo, para ver se ela dá uma caída na real, assim. E também, se tu puder dar uma curtida no vídeo, vai ser bem legal.